Olá, está começando o Religar e Conhecimento e Religião. Você já ouviu falar em teologia ficcional? Esse é o tema do Religar de hoje. Eu converso com o Márcio Capelli, ele é teólogo e é professor no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP. Márcio, bem-vindo, um prazer recebê-lo no Religar. Eu que agradeço, é um prazer também estar com vocês aqui. E você, quer ouvir o Religare, quer assistir ao Religare em qualquer momento? Você pode nos encontrar no YouTube e em nossos podcasts no Spotify ou em outras plataformas da sua preferência. Aqui da TV Horizonte, para essas plataformas, acompanhe, curta, compartilhe o nosso programa. Márcio, vamos começar falando então sobre o seu livro, Por uma Teologia Ficcional, a Reescritura Bíblica de José Saramago. Esse livro saiu da sua pesquisa de doutorado, não é? Conte para nós um pouco sobre o processo. Muito bem. De fato, o livro é fruto da minha pesquisa de doutorado e essa pesquisa tem, assim, uma história longa, porque desde a graduação eu venho pesquisando, né, venho trabalhando os romances do José Saramago, depois no mestrado e, por fim, no doutorado. E uma frase que me chamou muito a atenção e que eu acho que é significativa aqui para dar início à nossa conversa é uma frase do diário do próprio Saramago em que ele dizia: ainda cabo teólogo, ou já sou, né? Faz uma pergunta. E essa frase foi uma provocação que colou na minha cabeça e que eu procurei desenvolver, então, na tese de doutorado. E se trata de um autor que se identificava como ateu, né? Exatamente. Aliás, essa tese é fruto também da generosidade da professora Maria Clara Bingman, que acolheu a proposta de pesquisa no Departamento de Teologia da PUC do Rio de Janeiro, né? Inclusive, no prefácio muito generoso que ela faz ao livro, ela destaca que eu sou um autor protestante, que pesquisava, então, um autor ateu numa universidade católica. Sim, olha, e foi uma super pesquisa, né? Uma tese premiada como a melhor tese da área de Ciência da Religião e Teologia, na CAPES no ano de 2019, não é isso? Isso, ela foi defendida em 2017 e o prêmio veio em 2018. Ah, em É, 18. isso, Gente, já faz tanto tempo, parecia que era outro dia mesmo, não é? A exatamente. tese, então, é de 2000, o prêmio CAPES de 2018. Isso, a tese foi defendida em 2017 e o prêmio em 2018. Uma grata surpresa, né? Sempre muito bom de ter o trabalho bem avaliado entre os nossos pares. E também porque acho que esse tema é um tema muito importante, seja na teologia, seja nas ciências da religião, não é? Esse diálogo entre a literatura e a religião ou entre a literatura e a teologia. Bom, esse livro, ele faz parte de uma coleção, né? A editora PUC-Rio, a editora Voz, fizeram uma parceria e então essa série se chama Série Teologia PUC-Rio. A gente podia aproveitar e apresentar a série, né? Como é que essa série foi concebida? Então, a série, ela tem assim um intuito de divulgar os trabalhos que são feitos na PUC-Rio, né, no programa de pós-graduação em teologia. Então, monta-se uma comissão, essa comissão analisa os diversos trabalhos, indica-se alguns, não é? E depois dessa seleção, então, são escolhidos aqueles que vão ser publicados pela editora PUC-Rio em parceria com a editora Vozes. O Departamento de Teologia da PUC-Rio foi muito generoso, mandou toda a coleção para a TV Horizonte, distribuiu também nos programas de pós-graduação de Ciência da Religião, de Teologia pelo país. E nós vamos hoje falar sobre o sorteio da obra do Márcio Capelli, que é o nosso convidado de hoje. Bem, você já disse que estuda Saramago desde a graduação. O que é que te chamou a atenção nesse autor? Foi aquela frase? Ou isso você encontrou depois? Na verdade, o que me chamou a atenção primeiramente no autor era o fato dele, muitas vezes nas suas entrevistas, mostrar uma certa belicosidade em relação à religião, mas elaborar os seus romances, especialmente aqueles romances que nós chamamos de bíblicos, não é? o, o Evangelho segundo Jesus Cristo e o Caim,
enfim, num diálogo tenso e intenso com as narrativas religiosas. Então, a partir desse primeiro despertamento, eu mergulhei em algumas obras do Saramago. Na minha graduação, eu trabalhei um texto muito curioso, que não é exatamente um texto que nós poderíamos dizer que tem uma intenção de trabalhar questões assim da religião, mas passa por elas, que é as intermitências da morte. Depois do mestrado, então, trabalhei com o romance Caim, e mais especificamente no doutorado, a partir dessa ideia de uma teologia ficcional, eu abordei o Evangelho segundo Jesus Cristo e algumas questões que não tinha abordado no mestrado no Caim. Bom, a gente vai poder falar um pouco sobre essas obras e até quero também saber mais sobre o que é isso, né? Teologia ficcional. Mas antes, talvez algumas notas sobre a biografia, não é, do Saramago, né? Qual é a relação que o Saramago desenvolveu, né, com a religião? Então, Flávio, primeira coisa que eu acho que é importante notar é que nós estamos falando de um autor que é o único, até hoje, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura que escreveu em língua portuguesa. Obviamente, essas questões relacionadas às escolhas dos prêmios pode ser questionada, mas, enfim, até hoje ele é o único que ganhou esse prêmio. E eu diria que a questão da religião é fundamental nos romances dele. Primeiro porque, enfim, nós estamos falando de um autor português, e o catolicismo em Portugal faz parte do tecido social intensamente. E ele, então, retorna a esse tema, por exemplo, em romances como A História do Cerco de Lisboa, como O Memorial do Convento, e mais explicitamente, né, no Evangelho segundo Jesus Cristo e, posteriormente, no Caim. Então, eu diria que, para entender o Saramago, é preciso entender a relação entre religião, ou entre catolicismo especificamente, né, e Portugal. Essa é uma longa história, não é, Márcio? Exatamente, Acho que a gente exatamente. não consegue falar de tudo isso aqui hoje. É verdade. Mas então, e dessa relação, assim, em síntese, isso impactou muito a vida dele, então? Eu diria que, inclusive, isso é determinante na biografia dele, porque um fato curioso é que, quando ele escreve o Evangelho segundo Jesus Cristo, sai na imprensa uma notícia de que ele teria sido, então, indicado ao Prêmio Europeu de Literatura, mas que, por um pedido da Igreja Católica Portuguesa, o ministro da Cultura português teria, né, pedido para que o nome dele fosse retirado da lista dos premiados. Isso gera uma grande polêmica e faz com que, inclusive, ele, né, passe a morar, então, em Lanzarote, uma das Ilhas Canárias, obviamente mantendo uma relação muito próxima com Portugal. Mas o Saramago se revelou sempre um crítico muito contundente, né, desse catolicismo português. O catolicismo português, com a questão política, né, deixou muitas marcas, marcas negativas, né? Exatamente, exatamente. Bem, a gente pode falar em algum tipo de método, o modo de tratamento da religião de José Saramago segue, né, alguns padrões, né, alguns delineamentos assim comuns. Eu diria que o procedimento ficcional do Saramago sobretudo, principalmente nesses romances, Evangelho segundo Jesus Cristo e Caim, o da paródia. Ele opera a partir de uma intertextualidade, ou seja, ele recolhe elementos explicitamente do texto bíblico, mas não só, há uma pleia de autores e textos com os quais ele dialoga, e depois, eu diria que algo que foi muito trabalhado por outros autores também, a ideia de carnavalização, ou seja, ele vai, né, a partir de uma certa ironia, deslocando aqueles sentidos originais dos textos, né? Ou os sentidos que são atribuídos aos textos, para colocar mais cuidadosamente. Bem, você já falou algumas vezes aí de teologia ficcional, né? O que é isso? É uma categoria? É uma expressão própria de vocês que trabalham com essa relação teologia, religião e literatura? Bom, acho que é importante esclarecer isso porque a expressão teologia ficcional, ela guarda, assim, pelo menos duas provocações, eu diria, Flávio. A primeira é que, bom,
quando essa palavra teologia aparece no vocabulário ocidental, se a gente for pensar, por exemplo, Platão, lá na República, ela aparece para falar de textos que hoje nós consideramos literatura. Sim. E a outra provocação é que, foi o que eu tentei pensar no livro, é que depois de um certo movimento filosófico que a gente costuma chamar de giro linguístico, né, todo saber passa a ser, em certo grau, também ficcional. Logo, a teologia não deixaria de guardar em si, né, ou nesse discurso não deixaria de haver uma certa ficcionalidade. Então, muitos autores trabalharam outros termos, com diferenças entre eles. Por exemplo, José Carlos Barcelos fala de uma teologia não teórica na literatura, né? O Jean-Pierre Jossuat fala de uma teologia literária, e eu procurei trabalhar com uma espécie de teoria do romance e da ficção para pensar, então, como a teologia poderia ser ficcional, vamos dizer assim. Bom, a gente vai poder aprofundar isso no segundo bloco, porque, inclusive, eu quero conhecer melhor sobre, então, a teologia ficcional nas obras que você analisou do Saramago. Mas eu quero falar com o nosso telespectador que, pela doação que nós recebemos do Departamento de Teologia, da editora PUC-Rio, em parceria com a editora Vozes, nós vamos sortear o livro do Márcio Capelli. E você que nos segue no YouTube, está nos seguindo também nos podcasts do Religare, você pode escrever para a nossa equipe e participar do nosso sorteio. Escreva para religare@tvhorizonte.com.br e participe do nosso sorteio. E lá no e-mail você conta para nós como é que tem sido a experiência de nos seguir no YouTube e no podcast do Religare. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Márcio Capelli para falar mais sobre teologia ficcional. Até já!